agradecer a vocês da organização por terem feito esse convite, né? Para mim é um prazer participar disso aí. Sempre eu gosto de falar sobre educação financeira, tanto que criei um perfil lá no Instagram há quase 2 anos, né? Claramente Rica, para falar sobre isso. Não vamos falar sobre liberdade financeira, especificamente falando sobre como viver de renda passiva, porque nos dias de hoje a gente confiar um pouquinho ou confiar somente no INSS, na Previdência Social, chega a ter um risco tão grande que pode superar o risco de se investir no mercado de capitais. Primeiro, tem o meu mini currículo aí, o Celso, ele já falou um pouquinho, né? Eu gosto muito de matemática, matemática é minha paixão, né? Além disso, encontrei essa outra paixão alguns anos atrás, que é o investimento, né? Eu gosto muito de ler sobre investimento, sobre biografia de pessoas que investiram e que ficaram ricas ou milionárias, né? E também, além do editor do perfil no Instagram Claramente Rica, eu sou apresentador do canal no YouTube Claramente Rica, que foi inaugurada há 3 semanas atrás. E aí eu peço, se vocês puderem, acompanhar, né? Sempre, toda semana sai algum vídeo novo. Então, o que nós vamos estudar nesse mini curso? Então, nós vamos primeiro definir o que é renda ativa e passiva, depois definir o que é liberdade financeira e quais são os passos que a gente pode fazer para alcançar essa liberdade financeira. Vou introduzir alguns conceitos bem básicos sobre o mercado de capitais, mercado de ações, que muita gente diz aí que nunca viu, nunca cheirou, nunca comeu o mercado, não se vê, mas a gente vai ver que não é uma coisa que a gente precisa ter medo, não é tão difícil de compreender, né? E é algo que que pode ser natural para a gente, para o nosso dia a dia. E vamos falar do que interessa, né? Que são os dividendos. Os dividendos, a oitava maravilha do mundo, como nós podemos usar os juros compostos para construir um bom patrimônio que nos dê dividendos, gerando assim uma renda passiva para a nossa sobrevivência, sem ficar dependendo de INSS, de outras coisas, né? E por fim a gente vai terminar mostrando quais são as qualidades que o investidor deve ter. Porque eu gosto muito, quando eu dou um aconselhamento a qualquer pessoa, a falar sobre a qualidade, sobre o que a pessoa ela tem que desenvolver como qualidade para se tornar um bom investidor. Porque muitas vezes, se ela não desenvolver isso, ela pode acabar perdendo dinheiro no mercado, e isso é um risco muito grande. Então a pessoa tem que trabalhar também a sua mente, a sua maneira de pensar, a sua maneira de encarar os investimentos. O que é uma renda ativa? É aquela renda que você ganha ao investir tempo e esforço. Então, pelo seu emprego, você tem a sua renda. Quando você é um autônomo, quando você faz alguma venda, tudo isso é renda ativa. A renda ativa tem a característica de que quando você para de trabalhar, dedicar seu tempo e fazer um esforço, você para de receber essa renda. É o caso do emprego, por exemplo. Se você por acaso é demitido, você não recebe mais aquela renda. Se você é autônomo, como atende consultório, ou qualquer autônomo, freelancer, se você não trabalha, se você não vai lá e faz o seu serviço, você não vai receber dinheiro. Minha esposa, por exemplo, ela é neuroterapeuta. Se ela não atender, ela não recebe nada. As férias ficam, quando você empreende dessa forma, as férias ficam comprometidas, você não pode tirar um bom tempo de férias porque você não tem, a sua renda é ativa. As vendas então nem se fala, né? Se você parar de vender, se você mexe com vendas, quem mexe com vendas sabe muito bem o que é isso. Essa é uma característica da renda ativa. Se você parar de trabalhar, você não recebe. Ou seja, você trabalha pelo dinheiro. Isso não é ruim, isso é uma coisa boa, sim. Você está trabalhando, você está fazendo sua contribuição. O problema é quando você deixa de ser produtivo. Isso pode acontecer por N fatores, inclusive, às vezes, por alguma situação que você possa ficar improdutivo, né? Às vezes um acidente, algum tipo de coisa que possa acontecer que você tem que ficar sem poder trabalhar. Dependendo da situação, uma incapacidade física. Então, muita coisa pode acontecer e não dá para ficar confiando só na renda ativa. Pensando nisso, o que a gente pode ir atrás? A gente pode ir atrás de uma renda passiva. Na renda passiva, a gente investe dinheiro,
ou tempo para obter uma nova receita. Receita que eu digo é mais dinheiro. De que forma a gente pode obter uma renda passiva? Uma das formas é por direitos autorais. Você compôs uma música, você escreveu um livro, escreveu uma peça de teatro, tudo isso aí passa por direitos autorais e você pode receber esses direitos em forma de dinheiro. Outra forma de você ter uma renda passiva é por imóveis. Você compra um imóvel, você compra uma casa, um apartamento e põe aquilo ali para alugar. Nesse caso, esse é um patrimônio que está te dando uma renda passiva. É um patrimônio que está te gerando algum lucro. Tem muitas pessoas, principalmente os mais antigos, que têm, às vezes, têm um bom patrimônio, uma quantidade razoável de casas, consegue alugar e não depender da previdência social para viver, para ter uma vida mais confortável, para ter uma liberdade financeira. Outra alternativa são os royalties, mas aí depende também um pouco de pesquisa, para produção de patentes, para produção de objetos ou ideias que possam resolver problemas das pessoas. E aí você registra essa patente e pode ganhar os royalties a partir disso daí. A aposentadoria é uma forma de renda passiva. E, por fim, lucros e dividendos quando você faz investimentos no mercado de capitais. Então, qual a principal característica neste caso? O dinheiro trabalha para você. Dedicou um certo tempo para produzir um livro, mas depois que ele está lá, ele está vendendo, o dinheiro vai começar a entrar e você não precisa mais, a não ser que você queira fazer uma nova edição do livro, revisar alguma coisa. Os imóveis também é uma renda passiva, embora dê um pouquinho de trabalho, porque você tem um risco de vacância, você tem o risco de o imóvel, alguma parte estrutural precisar de conserto e você ficar sem a renda por um tempo. A aposentadoria, bem, aí é um problema sério, porque você imagina, hoje eu ainda tenho cerca de 25 anos para minha aposentadoria, para me aposentar com a idade mínima de 65 anos. Houve uma reforma no ano passado. Quantas reformas ainda terão durante os próximos 25 anos e que pode cada vez mais restringir os direitos que a gente pode ter? Tudo a gente tem que pensar e planejar para o futuro. A pessoa que pensa numa renda passiva, ela tem que pensar a longo prazo. Ela tem que planejar o futuro a longo prazo. E longo prazo não é coisa de 5 anos. Longo prazo é algo de 10, 20, 30 anos para frente. Só que quando você tem uma renda passiva, ela pode garantir para você uma tranquilidade financeira. Eu digo que pode garantir para você porque isso nem sempre é verdade. Só vai depender do que se você chegou a ter liberdade financeira, que é o próximo passo. A liberdade financeira é quando a sua renda passiva fica maior, o dinheiro que você recebe das suas rendas passivas supera as despesas que você tem na sua casa, na sua vida de uma maneira geral. A partir desse momento, quando a sua renda passiva supera as suas despesas, você conseguiu liberdade financeira. Aliás, essa é uma nova definição para a riqueza. Uma pessoa ela pode ser considerada rica se ela tem liberdade financeira. E a liberdade financeira, porque muita gente pensa o quê? Que a liberdade financeira é isso, né? A riqueza é você ter barcos, carros, helicóptero. É como as pessoas imaginam que é. Tem uma renda de 10, 20, 50, 100 mil por mês. Essa é como as pessoas imaginam que é. Mas como realmente é? Eu coloquei aqui duas situações em que pessoas estão em situações diferentes no que diz respeito à sua renda mensal e aos seus gastos. Então veja que o primeiro caso aqui, a pessoa ela recebe 20 mil reais, mas ela leva uma vida esbanjadora. Ou seja, essa pessoa ela tem aquele carro da hora, ela tem um belo apartamento financiado em 30 anos. Então, tudo isso aqui gera despesas para ela. Ela usa cartão de crédito, usa o cheque especial, paga juro e os gastos delas, vamos supor que supera a sua renda. A gente pode dizer com toda certeza que essa pessoa aqui, ela ainda não tem a liberdade financeira, embora o salário dela seja um salário alto. Vamos considerar o segundo caso. Uma pessoa que recebe 5 mil reais e tem uma vida mais frugal, uma vida menos esbanjadora, ela não quer ter aquele celular de última moda, ela vive numa vida tranquila, com o suficiente para ela ter, não é minimalista, mas também ela tem uma vida tranquila e gasta ali 4 mil reais, 3.500 por mês. Esse é o gasto dela, isso incluindo tudo, aluguel, alimentação, às vezes até o financiamento do imóvel próprio, né? Então ela gasta isso aqui, 4 mil reais. Se ela recebe 5 mil e gasta 4 mil, essa pessoa ela já tem liberdade financeira.
Porém, ela ainda não tem a independência financeira, porque a independência financeira vem quando a gente tem, quando essa renda mensal aqui, ela é a nossa renda passiva, e a renda ativa, a gente ainda continua produzindo essa renda ativa. Então a ideia é, a renda passiva, ela vem como uma segurança para você, mas você continua ali na renda ativa. Né? Às vezes as pessoas estão na corrida dos ratos, né? Então a pessoa ela tem um gasto, tem uma boa renda, só que ela gasta mais. E aí o que é que acontece? Ela vai atrás de mais renda. Mas à medida que ela está indo atrás de mais renda, ela acaba aumentando os seus gastos, porque ela pensa, poxa, eu tenho mais dinheiro, então dá para eu viver um pouco mais. Aí vem aquelas desculpas, eu mereço. Ah, poxa, eu trabalhei tanto, eu vou me dar esse celular de 12 mil reais, eu vou me dar esse carro de 100 mil reais. Então, nisso aqui as pessoas caem nessas armadilhas, né? E uma pessoa que tem, é claro que nem todo mundo que tem uma renda de 2 mil reais, de 3 mil reais, consegue ter uma vida confortável, certo? Sobrando dinheiro no final do mês. Mas é possível qualquer pessoa viver sem gastar muito e economizando uma certa quantia no mês. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais na frente, como que a pessoa pode conseguir R$ 1 milhão, por exemplo, investindo pouco inicialmente. Depois aí vai aumentando, porque tudo é uma questão de hábito. Bom, e como realmente é também, olha só essa figura. Nenhum cinto da Gucci, nenhum relógio Rolex, nenhuma camiseta da Supreme, nenhum terno Armani. E nós estamos vendo aí, atualizado, 200 bilhões em uma foto. A fortuna do Mark Zuckerberg chegou a 90 bi e a fortuna do Bill Gates chegou a 110 bi. Então, o importante é ser rico, não é parecer rico. Né? Lembrando que riqueza é aquela definição que a gente deu de liberdade financeira, de independência financeira. Você está sendo rico, mas você não quer esbanjar, porque esbanjar gera despesa. Né? E você não quer ter tanta despesa assim. Custa muito esbanjar, custa muito você querer mostrar para o vizinho que você tem. Certo? Então é melhor ser rico do que parecer rico. Muita gente parece rica, né? Existem até alguns memes, tipo o cara com um carrão na garagem e a casa caindo aos pedaços, né? Então isso mostra, às vezes, a mentalidade que muita gente tem em querer parecer rico, em querer parecer, né, ter dinheiro e ser melhor do que outros, mas essa não é a ideia. A ideia é só ser rico. Certo? E essa foto aqui ela representa muito bem isso. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, pague suas dívidas. Como é que a gente pode pagar? Uma ideia pague primeiro aquela dívida menor que você tem. E no mês que vem, pegue o valor que você pagava essa dívida, que você quitou, e se concentre em pagar uma outra dívida. E vai mantendo o seu padrão de vida ali um pouco mais frugal para você acelerar o pagamento de dívidas. O ideal é não ter dívidas, comprar tudo à vista. Ah, é impossível nos dias de hoje. Ó, não é. Não é. Né? Eu mesmo, com minha esposa, nós temos já 3 anos sem cartões de crédito e sem limite de cheque especial. O cartão de crédito é só para emergência, mas a gente não usa de jeito nenhum. Tudo se compra à vista. Então, tem que pagar suas dívidas. Se você pagar suas dívidas, você acaba aumentando a sua renda, que ocorre o inverso lá do que aconteceu naquele exemplo de 20 mil reais. Ao invés de quando você pega a dívida, a sua renda diminui. Quando você paga as dívidas, sua renda aumenta. Então, a dica é, pague as suas dívidas, né? Comece pagando as menores, o dinheiro que sobrar no outro mês, considere como se não tivesse pago aquela dívida e adicione para pagar outra dívida, até pagar todas elas. Isso aqui envolve algo bem psicológico na mente da gente, tá bom? Mas vai dando assim, você tem que ir treinando a sua mente para não fazer mais dívidas. Se a pessoa está no fundo do poço, em dívidas, a primeira atitude que ela tem que fazer é parar de cavar. Para de cavar, para de fazer novas dívidas e começa a pagar as dívidas que já tem. Depois, faça uma reserva de emergência. Né? O vídeo de amanhã. Leandro, Oi? posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Você falou que você não usa o cartão de crédito, né? Sim, não Então, uso. por exemplo, se você quer comprar um bem, né, de um valor um pouco mais, de um valor um pouco maior,
Você guarda esse dinheiro e aí depois vai lá e compra, é isso? Isso. Existe uma reserva que eu recomendo todo mundo fazer, que chama reserva dos desejos. Deixa lá, vai rendendo e aí compra alguma coisa de maior valor. Se for algo urgente, o que raramente é, aí sim vale a pena você usar o cartão, né, dividir, talvez, né? Mas assim, tem que evitar ao máximo usar o cartão de crédito. E se usar, na fatura, é melhor que se pague 100% da fatura. A gente evita o uso do cartão de crédito porque a gente pode cair nessa armadilha de querer fazer comprar alguma coisa que a gente não precisa, né? Às vezes você quer um celular novo, às vezes é só desejo. O seu celular funciona hoje, funciona perfeitamente, ele roda os programas que tem que rodar, mas é desejo. Então, você quer muito isso? Beleza, se você quer, e aí você reconhece que não é uma necessidade, mas você quer, você cria uma reserva de desejo. É uma reserva em que você guarda o dinheiro para comprar aquele objeto que você quer. Isso aí vai disciplinando a tua mente para você conseguir fazer disciplinando a tua mente para você ter a disciplina de comprar só quando você tiver o dinheiro para pagar à vista. E aí você tem duas vantagens. Primeiro, como você está guardando, você não vai guardar simplesmente debaixo do colchão. Você está guardando em um CDB, né, em algum outro tipo de investimento de renda fixa que te dá um valor lá, que te paga um valor mensal, né, que tem um rendimento mensal daquilo lá que está investido. Então você já tem um valor ali a mais. Segundo, quando você tem o dinheiro para pagar à vista, você consegue barganhar um desconto maior. Então, eu disse, ó, tem um dinheiro para pagar à vista. Aí você consegue barganhar um desconto maior e aí você, além do rendimento que você teve, você vai pagar aquele objeto com um maior desconto e aí tem um objeto que você queria por um preço muito menor. Imagina, uma pessoa compra um celular em 12 parcelas de R$ 500. Não é difícil encontrar um celular nessas condições, né? 12 parcelas de R$ 500 dá R$ 6.000. Olha, se você consegue guardar o seu dinheiro a uma taxa de 2% ao mês ali, você vai economizar mais ou menos uns 5.800, 5.500. Em um ano, aquele objeto, o celular, ele já barateou, já ficou muito mais barato do que era. Ele continua ainda sendo seu sonho, né? E aí você acaba comprando ele mais barato ainda e ainda tendo rendimento. Aí talvez alguém possa perguntar, mas e se eu tiver alguma emergência? Se eu não tiver cartão? Né? Para muita gente vale a pena ter um cartão guardado ali, que fica em casa, você não sai com o cartão, deixa ele em casa para emergências. Mas se você tiver alguma emergência, você pode fazer um fundo de emergência, uma reserva de emergência, que você vai guardar em alguns investimentos que tenham liquidez diária. O que é liquidez? A liquidez é a capacidade de transformar um investimento em dinheiro. Você tem lá investido, se ele tem liquidez diária, você consegue resgatar no mesmo dia, transformar aquele dinheiro para usar para a sua emergência. Então faça a sua reserva de emergência. Amanhã tem um vídeo no canal que vai falar exatamente, especificamente sobre reserva de emergência. Tá bom? Reserva de emergência é muito importante. E aí quando você tem reserva de emergência, você não precisa de limite de cheque especial. Eu estava aconselhando um amigo meu há 2 semanas atrás. Ele disse que o salário dele entra, o banco já desconta ali 500, 600 reais de juros e ele fica com o restante do salário para usar por mês. E aí eu fiz ele entender que ele só usou o cheque especial, o limite de cheque especial, uma vez. Ele não está usando todo mês. Todo mês ele está pagando juro, mas que só usou uma vez. Porque você usa um mês, entrou no limite de cheque especial, mas você não tem condições de pagar aquele cheque especial. No mês que vem entrou o salário, ele desconta aquilo que você pagou, desconta o juro, e aí você já não consegue mais viver com o que sobrou, porque é o seu custo de vida. Então você entrou de novo numa roda dos ratos e vai ter que usar a reserva de emergência. Isso é muito perigoso. Algumas pessoas dizem, mas eu tenho que ter cartão para uma emergência. Não, você tem que ter uma reserva de emergência para uma emergência. Né? O cartão pode servir para acelerar alguns sonhos, mas muitas vezes pode não valer a pena. Por último, não acredite em promessas de ganho rápido. Então, eu até coloquei aqui o símbolo de uma pirâmide, porque é isso mesmo.
existem as pirâmides. Esse negócio, se alguém vier para você com ganhos de 1% ao dia, garantido, assim, olha, eu vou te dar, a gente vai conseguir aqui 5% ao mês, 5% por semana, desconfie, porque não é assim. A taxa Selic, ela hoje está pagando 2% ao ano, entendeu? Então, 2% ao ano, isso é o que rende se você investir seu dinheiro lá no Tesouro Selic. Você, no CDB, que pague 100% CDI, você vai receber mais ou menos isso também, ao ano. Então, não acredite nessas promessas de ganho rápido. Né? Estude e procure aprender sobre investimento para não cair nessas promessas. Existe também o que se chama de day trade, swing trade no mercado de capitais. Né? Cuidado também, né? As pessoas que mexem com isso, elas estão acostumadas a perder muito dinheiro. Se elas persistem nisso, elas estão acostumadas a perder muito dinheiro. Mas depois eu explico melhor sobre isso daí. Quais são os passos que a gente precisa para a liberdade financeira? Primeiro, faz um planejamento por escrito. Vai lá no Excel, faz a planilha, quanto que você recebe, quanto que você gasta, detalha todos os gastos. Isso aqui pode parecer clichê, mas é verdade. E funciona. Se você detalhar todos os gastos financeiros que você tem, você vai conseguir saber onde que está indo, onde que o seu dinheiro está indo, para que ralo ele está se escoando. E aí você consegue fazer um planejamento melhor. Você não assiste TV, cancela a TV. Você só assiste Netflix, só assiste Amazon Prime, cancela a TV. Para que você está tendo TV? Então, são passos que você vai fazer, um planejamento financeiro para diminuir os seus gastos. Segundo, pague-se primeiro. O que isso significa? Você não quer fazer uma renda passiva? Então, primeiro você vai ter que investir para ter essa renda. Você vai ter que investir dinheiro para ter uma renda passiva no futuro. Então, primeiro você se paga. Primeiro você vai pegar esse dinheiro, pegar um dinheiro por mês e vai investir em algum ativo que te dê renda passiva. A questão é que as pessoas fazem o inverso. Primeiro elas querem pagar a conta e se sobrar, ela investe. É o contrário. Você passou o mês trabalhando, se esforçando, suou, sangue, suor e lágrimas, mas aí chega no início do mês, você não vai se pagar? Ou você só vai pagar os outros? Então, primeiro você se paga. Pode começar com um pouquinho, para não influenciar o pagamento das dívidas. Mas vai se pagando, todo mês, vai se pagando. Gasta menos do que ganha e pare de usar o crédito. O crédito que eu faço referência aqui é empréstimo. Pare de pegar empréstimo. Não vai cobrir um santo para descobrir outro, né? Que é você pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo. Se concentre em pagar logo as dívidas. E gastar menos do que ganha, claro, essa é uma lei fundamental para você ter independência financeira, liberdade financeira. Sobre se pagar primeiro, então a ideia é primeiro se pagar e depois pagar as dívidas. O dinheiro cai na conta, primeiro a gente se paga, transfere o dinheiro, faz o investimento, depois a gente paga as dívidas do mês. Se você for esperar passar o mês para sobrar dinheiro, não vai sobrar. Se sobrar um dinheiro, você vai para uma pizzaria, você vai comprar um lanche. Então, procura sempre ter isso em mente. E também procure mais uma fonte de renda. As pessoas que ficam e que têm conseguem construir um bom patrimônio, elas têm mais do que uma fonte de renda. Então aqui eu dei algumas ideias que hoje dão algum dinheiro se você domina isso. Então, os negócios digitais que existem são o blog. Se você cria um blog, tem um rapaz que ele não viaja e ele tem um blog sobre viagens. O que ele faz? Ele gasta R$300, R$400 por mês comprando artigos sobre viagens e ele publica no blog dele. Ele faz lá o marketing digital, lá no blog. As pessoas acessam o blog para saber sobre Jamaica, sobre viagens de uma maneira geral, e ele nunca viajou. Então ele põe, mas também ele não está falando que é ele que está viajando, né? Ele põe só as fotos lá, põe o artigo que ele comprou sobre aquele determinado país, aquela viagem, e o que ele recebe de AdSense do Google supera o que ele gasta no blog. Canal no YouTube também, se você domina alguma coisa, se você domina culinária, o que quer que você domine, você cria um canal para você ter uma renda passiva. Demora um pouquinho para monetizar, mas com a divulgação, com todas essas coisas que você pode ir fazendo pelo canal, também vai dando uma renda passiva. Não é uma renda passiva, é uma renda ativa, mas vai te dando uma renda que vai te ajudar a ter mais liberdade financeira no futuro. O Instagram também
ele é usado por muita gente, dá para vender muita coisa. Tem muita gente que não cria uma loja online, mas cria uma loja lá no Instagram. O Instagram, por muitos especialistas, vai ser, pelo menos a curto prazo, um porto seguro para várias lojas que não têm condições de abrir e aí consegue vender a partir do Instagram. Então dá para vender muita coisa pelo Instagram, inclusive o marketing de afiliados aqui, né, que dá para fazer pelo Instagram. Desde que você tenha uma quantidade boa de seguidores, você consegue fazer isso. Vender fotografia, se você ama fotografia, gosta de fotografar, né, você pode vender na internet as suas fotos. Existem sites que você pode disponibilizar as suas fotos. Qualquer pessoa que entrar ali e quiser usar a sua foto, vai usar como direito autoral. Vai ter que pagar ali. Eu já vi site que a gente precisa pagar R$ 50 para usar uma foto. Eu não sei se isso tudo vai pro dono da foto, mas que dá uma boa renda, parece que dá. Dropshipping é um sistema em que você cria uma loja, você cria o site da loja, você exibe lá os produtos, a pessoa compra na loja, mas não é você que embala, não é você que envia e nem faz a logística toda para entrega. Aliás, você nunca nem vai ter contato com o que você está vendendo. Você escolhe um nicho lá, tecnologia, roupas, o que quer que for, e você cria a sua loja online. E aí você entra em contato com algumas outras empresas que têm isso em estoque. Então você não precisa gastar com estoque, você não precisa gastar com galpões, né? Você só precisa gastar com seu site para vender os seus produtos. O embalamento e a entrega fica por conta desta outra empresa que existe. Você vai fazer um contrato com ela e essa é uma forma de gerar uma renda usando a internet. Outra forma é o podcast. O podcast ele está crescendo muito. Muitas pessoas estão vendo vantagem em ouvir podcast. O público está crescendo. O Spotify ele paga cerca de acho que 2,5 centavos a cada mil visualizações. Não é visualização, né? 1.000 vezes que toca o seu programa de Spotify. É um investimento bem baixo. Dá para você criar o Spotify. Então, se você tem alguma coisa interessante que você sabe falar, que você pode criar o Spotify, tá tranquilo. Vai dar muito dinheiro porque é algo que está ainda em ascensão, assim como o dropshipping, né? Assim como o marketing de afiliados, entre outras coisas. Outra forma de garantir uma renda mensal, uma fonte extra, é empreendendo. E aí, assim, eu digo um empreendimento físico, né? Talvez abrir uma loja, alguma coisa, embora seja muito mais complicado do que você fazer um dropshipping, né? Artesanato, né? Artes, né? Freelance, consultoria, você que ainda está na faculdade, dá aulas particulares, tudo isso pode ajudar. E, claro, por último, né? Conseguir um segundo ou terceiro emprego ajuda para você acumular um pouquinho mais de dinheiro. Tem um bilionário brasileiro chamado Luiz Bassi. Na fase de acumulação, ele tinha 3 empregos. 2 empregos para manter a família e um emprego ele usava, o salário do último emprego era só para investimento. E hoje a fortuna dele chega a 2,2 bilhões de reais. É o maior CPF na Bolsa de Valores. Imagino que esse homem deve receber de renda passiva. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o mercado de capitais. É bem rápido, muito básico aqui, só para a gente ter uma ideia. Então vamos supor, as empresas, elas têm uma necessidade. Chega um momento que as empresas crescem e elas não têm recursos para continuar crescendo ou para maximizar os seus lucros, elas precisam de mais lojas, crescer mais rápido e fica muito complicado pedir empréstimo de banco por causa das taxas que tem que pagar de juros. Então, se ela pega empréstimo para criar várias lojas, imagina uma loja da Havan. Quanto que custa criar uma loja daquela? O dono da Havan ele pega empréstimo lá no BNDES, que o juro é mais barato. Mas mesmo assim, ele queria abrir agora na Bolsa de Valores e não conseguiu. Então, de qualquer forma, o que acontece? É proibitivo para as empresas, para muitas empresas, pegar empréstimo em banco. Né? Não compensa, é um risco maior que elas têm que correr. Então, o que elas fazem? Bom, existem pessoas que gostariam muito de investir nessas empresas. Existem pessoas que gostariam de ter um pedacinho de uma empresa petrolífera, de qualquer tipo de empresa. Então, por isso que nós temos a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela
ela serve como um intermediário nesse tipo de transação, e eles são, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela que cuida da normatização e do ordenamento jurídico para a proteção dos investidores e também para a proteção das empresas. Um investidor consegue investir direto com uma empresa, mas ele teria que chegar lá, conhecer a empresa, ter todo um tipo de processo, reunião, advogados. Então, pela Bolsa de Valores é muito mais fácil. Aí você passa pela Bolsa de Valores, as corretoras, então, elas divulgam, elas disponibilizam isso, e aí os investidores podem comprar as empresas, podem fazer parte das empresas. Né? O que tem lá na B3? Na B3 é a nossa Bolsa de Valores, por enquanto ainda é um monopólio, mas pode ser que isso mude no futuro próximo. Então, o que se vende lá? Além de ações, ouro, que a gente já sabe, as moedas como dólar, o euro, commodities como petróleo, soja, né, café, tem as ETFs, tem fundos imobiliários, tem fundos de participação, fundos de investimento de maneira geral. Só que nesse mini curso nós vamos focar em 2 tipos de ativos, que são as ações e os fundos imobiliários. O que é uma ação? A ação é a menor parte de uma empresa, a menor parcela de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você está se tornando um dos donos daquela empresa. E você é um sócio daquela empresa e você tem determinados direitos, inclusive o direito de receber parte dos lucros das empresas. Mas a gente vai falar disso. Antes de falar disso, só vou falar o que é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um conjunto de pessoas, né, que chama de condomínio, de investidores, que vão aplicar seus recursos no mercado financeiro. O fundo imobiliário é bom porque ele paga uma renda mensal, geralmente essa renda ela é muito boa. Eu já vou mostrar exemplo disso. Dividendos. Né? Dividendo é parte do lucro que uma empresa ou fundo imobiliário paga. Ela vai pagar para os seus acionistas. E é muito bom ela agradar os seus acionistas, porque muitas vezes quando ela paga dividendo, o valor, o preço do papel pode aumentar, porque ela está gerando valor ali. Às vezes ela decide não distribuir aquele lucro para fazer um investimento. E isso também é bom, porque acaba aumentando a empresa, acaba gerando mais lucro no futuro e assim por diante. Mas nós estamos interessados nos dividendos, porque é o que vai dar para a gente renda passiva. E dividendos é a 8ª maravilha do mundo. Essa é uma frase atribuída a Albert Einstein, né? Juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. A gente não sabe realmente se foi Einstein que falou isso, mas não deixa de ser verdade, né? Realmente o juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Se você não entende, você vai pagar. É o caso de cartões, de cheque especial, entre outras coisas. Bom, então vamos ver aqui qual é a beleza dos juros compostos, né, com os dividendos. Vamos supor que você recebe os dividendos todo mês e ao invés de você gastar, porque você ainda tem uma renda ativa e essa renda ativa ela tá conseguindo pagar as suas despesas mensais, ao invés de você gastar esses dividendos, que é a parte do lucro que a empresa distribui, você reaplica. Você vai usar o dividendo para comprar mais ações, mais fundos imobiliários, mais ativos que te gerem uma renda passiva. Então, eu fiz uma simulação aqui de 10, 20 ou 30 anos. Vamos supor que você comece investindo hoje R$ 340. Você vai aumentar esse valor de R$ 340 todo ano a 8%. Né? Então, ano que vem você vai investir R$ 340 mais 8% de R$ 340. E vamos supor que os dividendos pagos no mês tenham uma média de 0,55%. Talvez você pense que isso aqui seja pouco, mas não é. Por um lado, alguns podem pensar que é pouco, né? Não é pouco porque a poupança paga 0,12% ao mês, tá bom? 0,12%. Aqui nós estamos pensando em algo maior do que 4 vezes a poupança. E no final de 10 anos, esse aporte que você está fazendo mensal de R$ 340, ao final de 10 anos vai estar em R$ 680, ao final de 20 anos, R$ 1.468, e ao final de 30 anos você está aportando todo mês R$ 3.168. Talvez você possa pensar, poxa, mas R$ 3.168 é muito dinheiro para fazer um aporte no mês. Mas olha só, é daqui a 30 anos, tá bom? Isso aqui é uma simulação daqui a 30 anos. Pensa, o que era R$ 340 em 1994? Uns 4 ou 5 salários mínimos. Ou mais, eram 5 salários mínimos.
né, que era R$ 72,00 o salário mínimo em 1994, certo? Então, R$ 340,00 em 1994 era muito dinheiro. Hoje não é tanto. Assim, do mesmo jeito, hoje R$ 3.168 pode ser muito dinheiro, mas daqui a 30 anos pode não ser tanto, por causa da inflação. Então, dá para aportar esse valor, R$ 340,00 por mês? Você pode chegar a isso. Bom, o que acontece? Olha aqui a evolução do patrimônio. Na cor mais escura, a gente tem a evolução do patrimônio sem reaplicar os dividendos. Você está aplicando aqui, certo? R$ 340,00 por mês. A cada ano você aumenta o seu aporte em 8% e você está recebendo os dividendos de 55%. Na cor mais escura, é como se você sacasse os dividendos. Você está sacando o dividendo e está usando já como renda passiva. Mesmo assim, o teu dinheiro ele vai crescendo, tá bom? E ele vai, só que ele não chega nem a R$ 500 mil em 30 anos. Por outro lado, se você reaplicar os dividendos, olha a diferença do gráfico. Ó. Até 8, 9, 10 anos, você não vai sentir tanto. Por isso que eu falo que as coisas têm que ser, você tem que pensar a longo prazo. Então, 8, 9, 10 anos, você não vai sentir tanto diferença entre sacar ou reaplicar. Mas depois o juro composto vai fazer a mágica dele. Ó. Olha a beleza. Né? Na cor mais clara aqui, reaplicando os dividendos, ao final de 30 anos você teria R$ 1 milhão. Tá bom? Isso aqui a gente não está considerando a valorização do ativo, tá? De uma ação ou de um fundo imobiliário. Isso sem considerar. Esse valor aqui pode ser muito maior no futuro. Tá? A gente também não está considerando o aumento dos dividendos, que algumas empresas aumentam seus dividendos ano a ano. Então essa aqui é a evolução do patrimônio. Você vê que o patrimônio aumenta muito, passa de 1 milhão. Mas o que importa para a gente é a evolução dos dividendos. Então, sacando os dividendos, no final do primeiro ano você está sacando R$ 20,57, aplicando lá R$ 300. Isso aqui por mês. Ao final de 3 anos, você está aplicando R$ 70, você está sacando R$ 70,98. E assim vai indo, de modo que ao final de 30 anos você está sacando R$ 2.540 de dividendos. Se você reaplicar, olha como muda. No final do primeiro ano, quase nenhuma diferença. Assim acontece também no terceiro ano e no quinto ano. No quinto ano deu o quê? Não deu nem R$ 12 de diferença, certo? Mas olha o que acontece quando você vê a partir de 10 anos. Você já tem aqui mais de R$ 100 de diferença de dividendos que você está recebendo se você reaplicar. E ao final de 30 anos, mais do que o dobro. De 2.540, sem reaplicar, você acaba recebendo 5.513 reaplicando seus dividendos. Então, confia, o juro composto é matemática pura, não tem como você ser diferente. Você consegue ter essa reaplicação se você conseguir escolher bons ativos na Bolsa de Valores. Tá? E aqui o gráfico mostrando essa diferença. No primeiro caso, em 30 anos, você tem um pouco mais de R$ 2.000, 2.500, e no segundo caso, quase R$ 6.000 a evolução dos dividendos. Tá? Isso aqui também pode ser, com os 30 anos, corrigido pela inflação, vai sendo corrigido. O mercado mesmo ele vai se precificando e vai corrigindo as coisas. Bom, para R$ 1.000.000, se você quisesse conseguir em 10 anos, você teria que fazer um aporte inicial de R$ 4.300 e o aporte final, ao final de 10 anos, R$ 8.575, dentro daquelas condições que eu estava colocando. Tá? Aumento do aporte mensal de 8% ao ano e um dividendo de 0,55. E aqui a gente está considerando só reaplicando os dividendos, tá bom? Quanto mais longo o prazo, em 30 anos, aplicando R$ 340 por mês, o último aporte seria mais de R$ 3.000, aquilo que a gente viu, você teria 1 milhão. Em 25 anos, R$ 775. Ou seja, se você quiser ficar rico mais rápido, você vai ter que aportar muito mais rápido. Tá? Isso para ter R$ 1 milhão investido. Bom, vamos ver agora alguns exemplos de dividendos em fundos imobiliários. Então, só relembrando, o que é fundo imobiliário? É um fundo, é um condomínio que as pessoas se juntam para comprar determinados ativos imobiliários para gerar renda a partir daqueles ativos. Então, por exemplo, o Grand Plaza Shopping, que ele é identificado na bolsa por esse ticker aqui, por esse nome, ticker é tipo um apelido, tá? Esse Grand Plaza Shopping, ele é um shopping que tem em São Paulo, tá bom? E ele paga, cada loja, quando você compra uma cota desse fundo, você está se tornando um dos donos do shopping.
O shopping tem mais de 100 lojas e essas lojas pagam aluguel. E você, como um dos donos do shopping, você recebe parte do aluguel, certo? É claro que a renda do shopping foi impactada agora nessa pandemia, mas pode ser que volte mais na frente. Eu vou só repetir aqui, isso aqui não é recomendação de compra, só estou usando isso aqui como exemplos, tá, de rendimentos. Então, olha só, o Gran Plaza pagou 19 centavos de dividendo esse mês, de outubro, com valor de cota R$ 78, isso aqui dá 0,24. Ok, isso aqui é pouco, mas mesmo assim é 2 vezes a poupança, o que a poupança paga. Tá? A poupança paga 0,12. Maxi Renda, ele é um dos fundos mais queridos na atualidade. Ele tem, talvez eu acho que é o fundo que tem mais cotista, tem 240 mil cotistas, tá certo? O valor da cota é R$ 10,65, ou seja, com menos de R$ 11 você pode se tornar dono deste fundo imobiliário, de parte deste fundo imobiliário. E ele pagou esse mês 7 centavos por cota. E isso dá 0,66% neste mês. Agora, olha só, o que esse fundo ele faz? Ele mexe com CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. Né? Ele faz empréstimos para alguma empresa, por exemplo, o último empréstimo que ele fez foi para Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar. Ele empresta também para Magazine Luiza, entre outros, por uma taxa indexada pela inflação. Então, isso aqui sempre vai acompanhar a inflação, porque esse fundo aqui está muito próximo, muito indexado ao IPCA, certo? Que a inflação é vigente, né? E mesmo assim, ele está pagando ainda 0,66% ao mês. Isso aqui durante todo esse ano ele tem pagado isso aqui todo mês, tá? O hectare, que tem esse tique aqui, custa R$ 146, esse mês pagou R$ 2,25, que dá 1,54%. Aí lembra que eu falei que o 0,55 lá era o dividendo que a gente esperava todo mês? Então, ó, esses fundos aqui estão pagando bem mais do que isso, tá? Então, 0,55 que eu coloquei ali naquela simulação é uma taxa que a gente pode chamar de uma taxa conservadora, que se você estudar bem, se você for atrás de bons ativos, você vai ter uma renda maior. Mas eu tenho que recomendar para vocês, quer dizer, não vou recomendar isso, mas eu tenho que falar para vocês que tudo isso aqui tem um risco, tá bom? Renda variável é sempre um risco. Então tem o Tigá, que está tendo um empreendimento, é um fundo de desenvolvimento, está tendo um empreendimento em Goiânia, eles estão fazendo loteamento lá e vendendo, então ele pagou R$ 1 de dividendo por cota, se você tem 10 cotas, você recebeu R$ 10, assim por diante, o que dá 0,74% de rendimento no mês. O Vino, que é o Vinci Offices, que são lajes corporativos, eles alugam prédios em São Paulo e no Rio de Janeiro, certo? O preço da cota é esse daqui, R$ 60, e pagou 0,58% neste mês. E o Votorantim é logística, né? A gente acha que, pelo menos eu acho, né? É a opinião minha, que a logística vai crescer muito nesses próximos anos no Brasil, porque as empresas vão cada vez mais se digitalizar, as empresas de venda, e elas precisam de galpões para guardar os seus produtos. Então, o Votorantim é uma empresa de logística, né, e de galpões, e você recebe parte do aluguel desses galpões como dividendos. Então, preço da cota R$ 118, e você recebeu 72 centavos de dividendos. Isso aqui é para mostrar para vocês, ó, com pouco dinheiro você já começa a investir. Com R$ 10, com R$ 11 você já começa a sentir o mercado e a ter uma ideia do risco, da volatilidade desse tipo de papel, mas também do benefício dos dividendos. Vou mostrar também aqui algumas dividendos em ações, algumas empresas, Banco do Brasil, BB Seguridade, Itaúsa, Taesa, Tietê, Whirlpool. Então, todas essas empresas aqui que tem esses tickers, o valor das ações, olha só, não supera R$ 34. Então, com menos de R$ 34 você pode ser dono. Com R$ 100, digamos, você pode ser dono de todas essas empresas aqui. Né? Banco do Brasil todo mundo conhece, BB Seguridade também. A Itaúsa, ela não é o Itaú, mas ela controla o Banco Itaú, é uma das controladoras do Banco Itaú. Entre outras coisas, é uma das donas do Alpargatas, das sandálias havaianas.
Taesa é uma empresa de distribuição de energia elétrica, tá? Que está se expandindo muito e paga bons dividendos. A ES Tietê é uma empresa de geração de energia, principalmente aqui em São Paulo, tem muitos parques de energia dela, ela se expandiu agora, está comprando parques eólicos e parques de energia solar. A Whirlpool, ela é a dona da marca Brastemp, só isso. E olha quanto que ela distribuiu. Ó. O valor da ação da Whirlpool é R$ 7,12, R$ 7,12, e ela distribuiu nos últimos 12 meses R$ 1,06 de dividendos, que dá quase 15% de dividendo, só esse ano. Lembrando que a taxa Selic, que é o que o governo paga para quem investe no Tesouro Selic, está em 2%, certo? Então aqui está pagando 7,5 vezes praticamente a taxa Selic em um ano, né? Então, como todas essas empresas aqui, elas desvalorizaram muito durante essa pandemia. Algumas já recuperaram, né, tudo que desvalorizaram, mas algumas ainda estão, vamos dizer assim, baratas, né, em vista do potencial de lucro que ela pode dar no futuro. Tá? Só mais alguns exemplos. Vamos supor, isso aqui foi um backtest que eu fiz, eu vivo fazendo isso, eu gosto de fazer isso, backtest de várias ações. Então a gente tem Klabin, poucos conhecem, né? Klabin, mas poucos conhecem, todos usam, porque a Klabin ela é produtora de papel, de sacolas, de papelão, tá? De caixas, papéis ondulados, entre outras coisas, né? A Vale todo mundo conhece, a CVC também, e a Magazine Luiza todo mundo conhece. Então vamos ver, se a gente tivesse investido R$500 por mês durante os últimos 5 anos, de novembro de 2015 até outubro de 2020, nós teríamos investido ao todo R$30 mil, concorda? Que é 30 mil vezes 5 anos, aliás, 500 por mês, por 60 meses, que são 5 anos, dá R$30 mil. Na Klabin, você teria hoje, a gente está, aliás, só para complementar, a gente está considerando aqui que em todos esses investimentos, a gente está reaplicando os dividendos, tá? Então a gente recebe dividendo, reaplica e compra na mesma empresa, tá bom? Na prática você não precisa fazer isso, você pode comprar de outra empresa os dividendos. Aqui é só para fins educacionais. De novo, não é recomendação de compra. Então, as ações adquiridas, vamos supor que você tenha investido esses R$30 mil durante esses 5 anos, 500 por mês. Na Klabin você teria adquirido 1.788 ações, teria recebido R$ 2.311 de dividendos e teria reaplicado esses dividendos, né? Então, hoje, o seu patrimônio, pelo valor da ação, você teria R$45 mil, um pouco mais de R$45 mil em patrimônio. Uma rentabilidade total de 50%, tá? Durante os 5 anos, que dá 8,5% ao ano e 0,68% ao mês. Lembra lá do 0,55%? É uma taxa, né, razoável que dá para alcançar. Tá bom? Então, esse 0,68% é o que valorizou o seu dinheiro durante esse tempo. Tá? Os dividendos que foram pagos esse ano foi de R$280, já está incluído aqui, né, e já foi reaplicado. Tá bom? O preço atual da ação é R$ 25,22. Eu acho que já aumentou, porque esse backtest eu já tinha feito, acho que no início do mês. Então, acho que hoje está em R$ 25,40, R$ 25,50 por aí. Tá? Então, o que aumenta um pouquinho a sua rentabilidade. E o preço médio que você comprou a ação estava em R$ 16,78. Vamos para a Vale. Agora vai começar uma coisa, vocês vão se surpreender. A Vale, os papéis delas foram um pouco mais baratos. Você vê que o preço médio dela deu R$ 28,00, só que você recebeu muito mais em dividendos. Olha, são os mesmos 30 mil, tá bom? Então você investiu 30 mil aqui, você investiu 30 mil na Vale. Você recebeu de dividendos R$ 5.364,23. A gente prontamente reaplicou isso daqui. Né? O patrimônio hoje, R$ 66.572. Quanto que dá de rendimento mensal? 1,33%. Quase 1,34%. Tá bom? E o rendimento total da carteira, 121%. Olha a mágica acontecendo. Se a gente não tivesse reaplicado os dividendos, isso aqui não estaria nesse patamar. Tá bom? Então, o preço médio da ação, R$ 28,00.
O preço atual da ação R$ 61,60. Eu vi que isso aqui já aumentou, já está em 63, então há uma valorização mais ainda. E os dividendos recebidos neste ano, R$ 3.405. Tá bom? Isso investindo R$ 500 por mês. Agora vamos para o outro lado, um exemplo ruim. CVC. A CVC, você teria adquirido 1.123 ações. E de R$ 30 mil aplicado, você teria hoje um patrimônio de R$ 17.532. Estão lá, aplicados. Tá bom? Teu preço médio está em R$ 26,60, mas o preço da ação está em R$ 15,50. E, se eu não me engano, baixou mais agora. Tá bom? Só que o que você pode considerar aqui? Tá certo que os múltiplos da CVC estão ruins no momento, mas a CVC anunciou que tem mais de 1 bilhão em caixa para aguentar a crise. A CVC também é a maior empresa de turismo do Brasil e está caminhando para ser uma das maiores empresas de turismo da América do Sul. Ela também é dona de várias marcas e várias outras agências de viagem, de turismo, que a gente nem imagina e que estão presentes em muitas cidades do Brasil, certo? Então, ela tem um bom market share, ou seja, ela se espalhou muito pelo Brasil. Ela domina mais de 60% do mercado brasileiro de turismo. E ela tem, nesse sentido, ela tem bons números. Então, se você aposta na CVC, se você aposta que o turismo vai aumentar após a vacinação, vale a pena estudar. Eu não estou dizendo para você investir, eu estou dizendo para você estudar a CVC e ver se não vale a pena investir nela. Apesar disso, ela pagou pouco dividendo nos últimos 5 anos, 1.207 no total, tá bom? E nesse ano só 348. Mesmo assim, pagou mais do que a Klabin nesse ano, apesar da crise. Mas o pagamento foi feito no início do ano, em março, né? E agora a queridinha de muita gente, né? Magazine Luiza. Muita gente quer encontrar a próxima Magazine Luiza. Vamos ver só algumas coisas aqui, alguns números. De novo, não é recomendação de compra, tá bom? Quantidade de ações adquiridas: 83.671 ações. Eu estou falando dos mesmos 30 mil aplicados, tá bom? Quantos dividendos você recebeu nos últimos 5 anos? 8 mil, quase 8.700. Recebeu. Qual o preço médio da sua ação? 36 centavos. Porque é 30 mil ações dividido para 83.671, dá 36 centavos por ação. É o preço médio que você pagou. Qual o preço atual da ação? R$ 25,80. Então você pagou um preço médio de 36 centavos, certo? Você hoje tem 83.671 ações, porque houve alguns eventos aí que ajudaram a multiplicar essa quantidade de ações que você tem. Não vou explicar agora o que é, para não entrar nessa seara, certo? Recebeu dividendos de 1968, e quanto que você teria o patrimônio aplicado? 30 mil reais. Hoje você teria R$ 2.158.749,05. Dá um rendimento nos últimos 5 anos de 7.095% e um rendimento mensal de incrível 7,39%. Mas, como eu falei, cuidado. Achar uma empresa como essa não é fácil. E isso aqui mostra pra gente uma faceta muito importante quando você está procurando investir, procurando renda passiva. Olha só, para procurar renda passiva, o patrimônio é importante? É importante. Você gerar um bom patrimônio é importante. Mas o mais importante são os dividendos pagos. Apesar da Magazine Luiza continuar no top, vendendo muito, ela pagou esse ano de dividendo menos do que a Vale. Você está procurando renda passiva. Tá certo que se você tivesse entrado há 5 anos atrás, investido R$ 500 por mês, inclusive neste mês também, imagina, R$ 500 você comprou aqui, mas R$ 500 por mês, você teria um patrimônio, já estaria milionário em 5 anos. Então, o que isso mostra pra gente? Primeiro, você nunca vai pôr todos os ovos numa cesta só. Você vai montar uma quantidade de ativos que você gosta, que você estudou e decidiu investir, e vai diversificar o seu investimento. Você vai investir no varejo, você vai investir na área de turismo, em mineradoras, em papéis, em bancos, em seguradoras. Você vai diversificar,
Porque a gente não consegue prever qual ação que vai ter essa explosão, nem qual ação que vai ter esse prejuízo todo. Então, na média, você consegue ter um bom rendimento se você escolher boas ações e diversificar o seu papel, tá bom? A Vale, por exemplo, ela está tendo bom lucro agora porque tudo que ela vende, muito do que ela vende depende do dólar. Ela é dolarizada, a Klabin também, tá? A CVC ela depende muito do mercado interno, a Magazine Luiza também. Então você tem que ver e avaliar tudo isso, estudar bem cada uma delas. Tá? Mas aí eu não tenho tempo de estudar. O que eu tenho que fazer? Bom, para quem está começando, e aí que eu recomendo mesmo, procura uma casa de análise. Não vai atrás de dica na internet, não vai atrás de espertinho que vai te prometer 1, 2% ao ano, que vai te dizer... Essa semana mesmo um amigo mandou para mim uma mensagem dizendo: Leandro, o que você acha desse investimento? Eu gostei. Era um fundo de investimento que cobrava 1,5% de taxa de administração mais 20% lá do que excedesse o Bovespa. Ah, e não dá, né? Quer dizer, uma taxa de administração muito alta naquele fundo. E não tinha nem liquidez, não dava nem para sacar. Era 90 dias para sacar o dinheiro, quando precisasse. Então, cuidado com o que te oferecem aí na internet. As casas de análise, elas têm vantagens e desvantagens. A desvantagem principal é que você tem que pagar para ter as recomendações. Mas algumas cobram muito barato. Né? Por exemplo, a VG ela cobra uns 60 reais, não, 50 reais por mês. A Suno ela tem um plano que ela cobra 5 reais por mês, que é o Suno Start. Tá? A Empíricos eu também já experimentei, apesar das propagandas chatas deles. Eles têm uma boa carteira lá de recomendação. Então eles recomendam mesmo, você compra e recomenda. Mas a casa de análise recomenda compra para renda passiva. A que eu conheço, as melhores são a Suno e a VG. A Suno tem uma carteira específica para dividendos, a Empíricos também, tá? E a VG também tem uma carteira específica para dividendos, para renda passiva, né? E eles dão o sinal de compra, né? Quando você tem que comprar, quando você tem que esperar. Eu acho que todas as outras também, mas essas daqui são as principais do mercado, tá bom? Então procura isso daí, se você está começando agora. Se você já tem um tempo, se você quer aprender a analisar sozinho, então procura estudar análise fundamentalista, que é um tipo de análise que você faz em ações para verificar, né? Você vai comprar ação, é como se fosse comprar uma empresa, analisa tudo, né? Se você fosse comprar a padaria do seu bairro, você ia lá, ia procurar ver o caixa, ia procurar ver o demonstrativo, os balanços, ia verificar as condições do prédio, os empregados, salário, um monte de coisa. Você vai fazer praticamente a mesma coisa, claro, de uma maneira mais simples, não é tão complicado, tá? Depois que você aprende, você vai fazer a mesma coisa com as empresas que você vai comprar. Nunca compre uma dica. Não confie nesses espertinhos da internet. Cuidado, tá? O dinheiro é seu, você tem que cuidar desse dinheiro. Então, para concluir, quais são as qualidades que todo investidor tem? Primeiro, paciência. Os resultados levam tempo. Vocês viram lá. 10 anos, 15 anos, 20 anos. E para quem é jovem, para quem tem 18, 20, 25 anos, você tem um ativo que a gente não consegue recuperar, que é o tempo. Você tem um tempo pela sua frente. Tem um rapaz que já começou a investir aos 13 anos de idade, o Matheus Saito, do canal um Estudante na Bolsa. O menino está voando. Entendeu? O menino tem 13 anos de idade e já está tendo patrimônio. Tá? E a gente acha que antes dos 30 o menino vai ser milionário, certeza. Então os resultados levam tempo, tem que ter paciência. Segundo, consistência. Sempre faça aporte. Você pode fazer todo mês? Faça todo mês, nem que seja 50 reais. Crie o hábito de fazer aportes, tá bom? Você tirar o dinheiro, se pagar primeiro para poder investir e gerar a sua renda passiva. E o terceiro, conhecimento. Nunca pare de estudar, sempre leia, sempre estude, né? Procure se atualizar sempre. Não precisa também ficar neurótico com isso todo dia. Depois que você aprende a analisar ação, uma vez a cada 3 meses, você pegar um relatório ali, uma vez por semestre,
né? Não precisa ficar neurótico, né? A bolsa é assim mesmo, se acostume com os altos e baixos, a bolsa ela sobe, ela desce, eles operam notícia. E o investidor que pensa em renda passiva, ele não opera notícia, ele opera só a longo prazo, no futuro, pensando na sua aposentadoria. Então, paciência, consistência e conhecimento. Esse é o tripé para um bom investidor em renda passiva. Vou terminar aqui indicando alguns livros que vocês possam ler. Então, eu gostei muito desse livro aqui, Os Sete Princípios de Salomão. Esse livro aqui ele ajuda ele usa a sabedoria do rei Salomão, né? Ele usa principalmente os princípios da Bíblia, né? Para falar sobre o sucesso financeiro. Ele é muito bom. O livro Pai Rico e Pai Pobre, o livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, eles são surpreendentes porque eles conseguem mudar a nossa mentalidade de ver a riqueza, de ver o dinheiro. E que a gente muitas vezes recebe até um bom salário, mas a gente tem uma mentalidade pobre, né? E esse livro aqui, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, do Ben Zrua, ele, ele dá algumas dicas muito boas para se livrar das dívidas, viu? Em 12 meses. E eu garanto que funciona. Eu garanto que funciona porque funcionou comigo. Eu li esse livro há muito tempo atrás e funciona. Esse livro aqui é muito bom e muda o nosso entendimento sobre o mercado financeiro. A gente começa a ver o mercado financeiro de outra forma e o sistema financeiro de outra forma e usar o sistema a nosso favor, né? E uns livros um pouco mais a ver com ações são esses três livros aqui. Esse aqui é o Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações, é um livro muito bom. Ele traz uma técnica usada pelo Décio Bazin para ganhar dinheiro na bolsa, né? Ganhar dinheiro de forma inteligente, não da forma como os pilantras aí da internet pregam, tá bom? E ele fala até contra esses caras, né? Fala sobre os especuladores. O investidor inteligente também fala sobre os especuladores e tem também uma forma aqui de ganhar dinheiro, tá bom? De tentar bater a bolsa, embora esteja um pouquinho ultrapassada, precisa ser adaptada para os nossos dias, a do Décio também precisa ser adaptada, mas vale a pena uma leitura para você formar uma mentalidade mais direcionada ao mercado financeiro. Tá? O mesmo acontece para investindo em ações em longo prazo, porque esse é o nosso foco, é investir em longo prazo, pensando em longo prazo. Em curto prazo, você não vai escutar de gente que ficou rico na bolsa em curto prazo, tá bom? Se você escutar que alguém ficou rico na bolsa em curto prazo, provavelmente a pessoa está querendo te vender um curso. E aí, desconfie, né? Eu fiquei rico, eu quero te vender um curso. Desconfie disso. Então, isso aqui são os livros, eu acho que todo investidor deveria ler. Eu só coloquei esses 6, mas existem muitos outros livros. Você nunca, eu acho que vai ser muito difícil você vencer todos os livros, mas tem muito livro bom para ler. E por fim, siga a gente lá, Claramente Rica, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Amanhã sai o vídeo sobre a reserva financeira, né? Reserva de emergência. Então acompanhe a gente lá, que sempre a gente vai trazer informação boa. Eu ainda estou me acostumando com isso, talvez os vídeos não estejam numa boa qualidade ainda, mas a gente vai melhorando com o tempo. É isso, gente. Eu agradeço. E agora estamos abertos aí a pergunta. Passar aí para o Celso, né? Celso.